Boa noite! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Eu sou a Maria D'Arienzo, sou astróloga, também sou coach psicóloga e nessa série aqui de lives a gente está trabalhando com os planetas. Então, gente, hoje nós vamos falar da Lua, que é o nosso luminar responsável aqui por nos dar informações do nosso plano emocional, né? A Lua no nosso mapa, ela é tão importante porque ela resume toda a nossa história. A gente tem na Lua toda a expressão da nossa relação com o nosso passado, com o nosso inconsciente, e ela tem na representação dela a ligação com a mãe. A nossa mãe, ela representa tudo aquilo que é o nosso passado, o nosso inconsciente. Por isso que, na maioria das vezes, né, eu pelo menos tenho percebido que ao longo dos anos, assim, sempre a gente tem uma questão com a mãe, seja homem, seja mulher. Porque a mãe, ela representa, ela é o espelho da nossa alma, ela é o espelho do nosso inconsciente. E a gente deposita nessa figura materna tudo aquilo que nós precisamos curar na nossa alma. Para você ter uma ideia, né, eu quero que você anote as palavras-chave da Lua, porque quando você olhar o seu mapa, você vai entender que a Lua, ela tem esta relação desta palavra-chave, que é a simbologia do passado, do inconsciente, a simbologia da mãe, é a forma como você ama, a expressão do amor é Lua, não é Vênus. Porque a Vênus, ela é a representação do nosso afeto, da forma como a gente se relaciona e expressa aquele sentimento. Então, a Lua é que guarda esse sentimento do amor, né? E ela é tão importante porque ela nos dá o sentido de felicidade. O que você quer ser para ser feliz é a Lua que te diz, o colorido. Então, quando você entende, né, o que a sua Lua pede, você vai entender quais são as emoções, quais são as reações que você tem na vida e que ou te ajudam, ou te levam para frente, ou te aprisionam, porque ela tem aquilo que a gente não sabe sobre nós. E uma informação importante, a Lua tem relação com o nosso karma. Qual é o nosso karma? E karma é uma palavra que apenas expressa o vazio. Sabe naquela situação onde que as coisas acabam vindo ciclos da nossa vida, em que a gente experimenta muitas mudanças e que depois de todo o vendaval, depois de toda a movimentação, que às vezes os planetas, a gente vai chegar até Plutão aqui nessa série, a gente vai aprender sobre todos eles, mas muitas vezes, essa semana me disse uma cliente, é a questão de ter que lidar com o vazio. E o vazio nada mais é do que esse campo emocional que está pedindo para você descobri-lo, para que ele lhe seja revelado através de uma experiência. E a experiência é o que é, gente? É a nossa relação com as pessoas, é aquilo que a gente vive na nossa vida, são as reações. Para a gente entender o que passa no nosso inconsciente, a gente tem que olhar e perceber o que as pessoas da nossa volta estão falando para nós. Porque elas expressam aquilo que nós não percebemos em nós. Então, cada signo, a Lua em cada signo, ela nos diz como é que a gente percebe como é que a gente se vê, como é que a gente se motiva, como é que a gente se percebe feliz, né? Então, as palavras-chave da Lua para você que está aí com o seu caderninho anotando, é isso. É a mãe, é o inconsciente, é a ligação com o passado, é a ligação com as questões de terra, com as questões de família, com as questões de base. E ela está em domicílio, ou seja, ela está na casa dela, quando ela está no signo de Câncer. Portanto, a Lua rege o signo de Câncer. Então, os cancerianos, as pessoas de Câncer, têm muito da Lua na sua essência do Sol, entendeu? Porque ela rege o signo de Câncer.
ela está em exílio no signo de Capricórnio, ou seja, não está na casa dela, ela está na casa do inimigo, oculto, certo? Entre aspas, porque como eu já sempre falo para você e faço questão de repetir, é que a astrologia é uma ferramenta dual para te guiar no mundo dual, para que você volte para a sua unicidade, para você despertar para a verdade de quem você é, para o seu espírito que é eterno, puro e está conectado com o seu Criador, que é o amor. Então, quando a gente trabalha com a lua nos signos, a gente tem uma noção clara de como que a gente tem que lapidar, de como que a gente tem que vivenciar o nosso karma, de como a gente tem que curar esse vazio, transformando-o em experiências, porque cada experiência que a gente vive, a gente aumenta a nossa capacidade, a nossa oportunidade de aprender com essa experiência e escolher melhor da próxima vez. Porque se você vive uma experiência que seja benéfica ou não, e você aprende, você tira proveito e aquilo acaba se tornando para você uma referência positiva, uma sabedoria para escolher melhor, então você está fazendo o quê? Transformando o karma em sabedoria, está transformando em experiência, e a experiência está te levando à condição de escolher melhor da próxima vez. Então, não importa se o que você está vivendo hoje está sendo uma experiência dolorosa, porque tudo que nós vivemos é resultado das nossas escolhas, conscientes ou inconscientes. E, na verdade, a maioria das nossas escolhas são inconscientes, são levadas pelo nosso pelo nosso padrão repetitivo de julgar sem assumir a responsabilidade por aquilo que a gente está decidindo. Tá? A felicidade é uma questão de decisão. Se eu estou vivendo uma experiência difícil, eu posso decidir olhar para aquela experiência como uma oportunidade de aprender com ela e transformar aquela dor, aquele sofrimento numa grande lição para a minha vida. E isso é tornar-se resiliente. Então, quando você aprende com as experiências, com as duras experiências da vida, a superar desafios, você está gerando para você o quê? Um novo padrão emocional, uma nova forma de perceber a vida que seja mais benéfica, que seja mais feliz para você, tá certo? Então, o que a gente vai falar agora? A gente vai falar pela lua em todos os signos para a gente poder entender. Ela está em exaltação em touro. Então, o que é uma lua em exaltação em touro? Que eu comecei a falar que ela está em domicílio em câncer e está em exílio em capricórnio, que não é uma boa posição para a lua. E ela está em exaltação em touro, ou seja, ela está bem em touro. É como se você estivesse na casa do seu melhor amigo. Às vezes até melhor, porque você se comporta melhor na casa do melhor amigo do que em casa, né? Porque em casa você põe o pé sujo em cima do sofá e você fica mais relaxado, mas na casa do seu melhor amigo você tem a sua melhor performance. Então a lua em touro é uma posição muito boa para a lua. E está em queda em escorpião, que é o signo oposto, ou seja, a pior posição para a lua, vamos dizer assim, se a gente puder dizer que tem uma pior posição, é quando ela está em escorpião. Nós vamos falar sobre todos os signos. Até aqui, tudo bem? Dá um positivo aí para mim, para saber se você entendeu legal. Se você tá com o seu mapa astral aí também na mão, eu queria saber se você tá acompanhando e anotando as coisas todas para você lembrar dessa aula sobre planetas da Lua. Por quê? Porque a hora que você olhar teu mapa, já sabendo o que a Lua significa e agora sabendo o que ela significa no signo, ela vai te dar muitas informações sobre o seu inconsciente e sobre a forma de você reagir ao mundo. Bom, vamos lá. A Lua em Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, né? E a Lua, quando está em Áries, ela tem uma expressão inflamável, irritável e nervosa, né? Então, se você tem a Lua em Áries, você com certeza tem bem pouca paciência. E o seu maior vilão é o tolerância zero, né? Você não tem tolerância para as coisas. E como a gente vai fazer a Lua versando sobre o eixo, porque é o que eu gosto, né? Eu gosto de trabalhar dentro dos eixos. Se você tem Lua em Áries, qual é o signo oposto? É Libra, né? O eixo de Áries e Libra, né, é muito importante para você, porque se você é uma pessoa explosiva, irritável, nervosa, inclusive eu já dei até aqui o antídoto para a Lua em Áries,
ou para todos os arianos de uma forma geral, que é você, quando percebe que vai explodir, que aquele minuto antes, aquele instante antes em que você vai subir o sangue pelas ventas, você pode evitar essa explosão ao ter a consciência do movimento que está para acontecer. Então, o que você tem que fazer? Respira. É aquele velho ditado, a respiração vai ajudar você a fazer uma pausa de 6 segundos que seja, para você evitar esse desequilíbrio, porque não tem nada mais desagradável do que quando você explode, que você perde o controle e você tem que ver a meleca que você fez. Então, é aquela coisa, arianos, lua em Áries, está sempre tendo que pedir desculpa, porque perde o controle. Então, com quem que você vai aprender autocontrole? Com quem? Quem me acompanha nas lives aqui já vai saber quem é o grande mestre da lua em Áries. Você tem que pegar emprestada a energia do herói do signo oposto. O herói do signo oposto, que é Libra, é a diplomacia. Então você vai ter que tomar aulas com esse herói do signo oposto para você vencer o seu vilão tolerância zero. Porque senão fica muito difícil, nem você se aguenta. Então presta atenção, você que tem lua em Áries, olha aí no seu mapa, veja se você tem lua em Áries. O que acontece? Às vezes a lua é um planeta que é um luminar, na verdade, né? Que leva 2 dias e meio em cada signo. Então, se você tem uma sensibilidade, por exemplo, se você é Áries e a lua no céu está transitando por Áries, você sabe que aqueles 2 dias e meio você vai ter que estar super ligada com o herói da diplomacia, que é o herói de Libra. Por quê? Porque é com ele que você vai conseguir controlar as explosões, porque se no céu a lua está transitando em Áries e você tem a lua em Áries, você vai estar muito vulnerável a explodir. Então são aqueles dias que a paciência está curta, né? Muito curta. E com paciência curta a gente pode atropelar as experiências. Quem tem lua em Áries, quem sabe que tem lua em Áries aqui, levanta a mão e conta pra mim, que eu quero ver quantas lua em Áries nós temos aqui na audiência hoje. E aí, para falar do signo oposto, né, da lua em Libra, eu vou falar sempre nos eixos, né? Então, Áries e Libra. A lua em Libra é aquela pessoa que você nunca sabe exatamente o que ela tá sentindo. É aquela reação controlada, morna. É o contrário da lua em Áries. Por isso que o ideal é você conhecer o eixo e se você tiver numa extrema ponta da gangorra, você procurar ir mais para o meio, para não ficar nem para um lado e nem para o outro. Então o meio, o centro, é a consciência que vai te dar a percepção do que você pode fazer. Quando a lua está em Libra, então são aquela condição assim, a pessoa não fala o que ela pensa, ela segura uma reação, é aquela pessoa que fala calmo, a lua em Áries é estourada, a lua em Libra é calma, ela é tipo, a gente pode até entender como aquelas falcianes da vida, entendeu? Porque não quer o quê? Entrar em confronto. A lua em Libra, a última coisa que ela vai querer na vida é entrar em confronto, bater de frente, porque ela odeia a questão da intolerância ariana. Mas, para ela poder conseguir muitas vezes se posicionar numa relação, ela precisa tomar aulas com o herói de Áries, que é o guerreiro. Porque senão ela nunca vai ter voz. Né? Ela nunca vai estar conseguindo se posicionar e ter uma relação assim, de igualdade. Então precisa tomar decisão. No Libra é difícil para tomar decisão, porque não quer desagradar nenhum nem o outro. Então nem tanto grosso e incisivo e direto como Áries, e nem tão vamos assim dizer não expressivo, mas retraído como Libra. O ideal é sempre você entender que naquele signo que está a sua lua, no signo oposto vai estar fluindo o antídoto para aquilo que você precisa, nas situações que você tem que mostrar essa reação, porque é a lua que vai te motivar. Então as pessoas com lua em Libra, o que motiva essas pessoas? Estar com pessoas, fazer networking, são pessoas que buscam a harmonia. A lua também ela dá uma característica de gosto pelas coisas. Então
também pode dar uma expressão de uma pessoa que gosta de trabalhar com justiça, com equilíbrio. E o Áries é aquela pessoa que vai para a guerra, que vai abrir caminho, uma pessoa que está sempre em busca de algo novo para a sua vida. Esta sensação de ter perdido o controle da minha vida, canceriana eu, ascendente Capricórnio, Lua Escorpião. Então, perder controle da vida é assim, é falta de autoconhecimento. Perder o controle da vida é quando você não sabe, por exemplo, lidar com esse Sol em Câncer. Se você tem o Sol em Câncer, o signo oposto é Capricórnio. Você tem que aprender a lidar tanto com a sua sensibilidade, com a sua necessidade de ajudar pessoas, com a sua necessidade de ser útil. Você sempre põe o outro em primeiro lugar. Mas você tem que aprender a se posicionar, a ter um propósito claro para você. Que aí é a força do Capricórnio, do signo oposto. Entende? E veja que você tem um ascendente Capricórnio. Você está fazendo uso dessa energia ou ela está de alguma maneira reprimida? Então você tem que, quando você conhece os seus pontos de apoio, quando você conhece o seu mapa, você sabe que ali você tem um herói, que ali você tem um vilão, que ali você tem um aliado, que você tem um guardião para você mudar de nível. Então isso é muito importante você saber, entendeu? A Lua em Touro, como eu disse, ela tá na casa do melhor amigo. Então, o que a Lua em Touro mostra pra gente em termos de reação emocional? Porque, como eu já disse, a Lua é a reação emocional, é o instinto. É aquilo que você faz sem você ter percepção de que está fazendo. Quando vê, já foi. Então, a Lua em Touro, ela significa o quê? Uma pessoa que tem essa energia da emoção com características taurinas, né? Então, o que é uma característica taurina? Primeiro, ela vai ter muito amor pela comida, né, em primeiro lugar, muito amor pelo dinheiro, que são os dois atributos aí de Touro, que o Touro é o signo da terra, é a semente que veio para germinar. Então, característica principal dessa Lua em Touro é a obstinação no ponto de vista positivo, e tem a teimosia como um defeito. Então é aquela coisa assim, você empaca, né? Aquela pessoa que quando empaca não sai do lugar, que nem o touro, né? O touro quando empaca emocionalmente fecha a cara, não consegue se abrir para o diálogo. Então essa é uma característica do ponto de vista positivo, é aquela pessoa obstinada que vai atrás, aberta às artes, que gosta do conforto, que gosta da boa mesa, da boa comida, do dinheiro, que busca qualidade de vida, que é uma pessoa divertida, porque tem ligação com Vênus, né, com as artes, então tem a habilidade inclusive para lidar com questões artísticas. Então, o que acontece? Ela está muito bem ali. Então, ela se expressa de uma forma muito tranquila. E quando está tensa, quando é que a Lua está... Quando é que o planeta não está legal no mapa? É quando tem aspecto tenso, né? A Lua em Touro, a gente vai ter que analisar a Vênus, né? Que é o seu regente, o seu dispositor, né? A Lua estando em Touro, o dispositor dela é quem vai mandar nela. É a Vênus. Então, tem que entender se o planeta que rege tá bem. Então a Lua, quando em aspecto tenso, é que ela vai ter a característica de ter esse vilão atuando na vida dela, né? Então o vilão da Lua em Touro é a dona procrastina teimosa, porque fica ali, não toma decisão, fica procrastinando porque quer ter uma certeza, uma segurança, precisa muito de segurança a Lua em Touro, né? E daí a gente tem Lua Escorpião, o quê? A Lua Escorpião, que é o oposto disso tudo. Se a Lua em Touro tem a ver com o corpo, pessoas que gostam de cuidar do corpo, que tem aquela vaidade, aquela beleza, sensualidade, no Escorpião, a Lua, ela tá muito fechada, né? São pessoas desconfiadas. Emocionalmente, elas não acreditam, né? Que para ela todo mundo é devedor até que prove o contrário. Então é aquela coisa assim de quando entra numa discussão ou entra num conflito, não abre mão e acaba perdendo a oportunidade de deixar para trás mágoas, rancores, e tem dificuldade de perdoar. Então tem que olhar para esse eixo. Tem Lua Escorpião, Vera? Então, são pessoas muito profundas,
tudo tem que ir no âmago da questão, no cerne da questão. E acaba levando tudo muito a sério, né? Então precisaria aprender um pouco mais a rir com o touro, precisaria aprender um pouco mais de leveza, para que a vida fosse mais interessante, mais alegre. Então elas se motivam, pessoas com lua e escorpião, se motivam a buscar ao julgamento, inclusive, é a coisa da investigação, são as pessoas investigadoras. Do ponto de vista, vamos assim dizer, vocacional, uma pessoa com lua em escorpião, elas são pessoas muito boas para trabalhar até questões de desenvolvimento humano, estudar psicologia, psiquiatria, entendeu? As melecas todas da cabeça. Então, pessoas investigadoras, então tem essa facilidade. E emocionalmente precisam buscar mais leveza, porque senão fica muito difícil. Porque o que fica ali, esse eixo, touro escorpião? É a dona da verdade. Juntar a fome com a vontade de comer. Ninguém abre mão. Então, qual é a aprendizagem, tanto para uma quanto para outra? Desapego. Tem que acreditar, porque tudo isso é insegurança, né? Tudo isso é resultado de uma insegurança afetiva, uma insegurança emocional. E se a lua não está bem no mapa, piorou. Né? Então, às vezes, isso pode impactar muito fortemente os relacionamentos, porque a gente se relaciona com as pessoas através da nossa lua, né? Inclusive, se você quer saber se um namorado, uma pessoa que chegou na sua vida, é uma pessoa que vai ter futuro, né? Se vai casar ou coisa assim, acontece muito essa relação de sol e lua, sol de um com a lua do outro e vice-versa, porque é um aspecto de familiaridade. Então essa questão da desconfiança da lua em escorpião, o tiro sai pela culatra, ela vai, investiga e descobre aquilo que ela sabe que é e depois sofre. Uai, então tem que aprender a perdoar, é um eixo que tem que aprender a perdoar, porque o touro é o corpo e escorpião é a morte do corpo, né? Quem é que vai levar vantagem? Ninguém. Só a consciência divina, a sua memória divina que vai saber que nem uma coisa nem outra, é a experiência que vai fazer a diferença para você, entendeu? Sou Sol em Câncer, tenho andado muito ciumento nos últimos dias, tá tenso. Não é assim, não é porque você tem o Sol em Câncer que você anda ciumenta ultimamente. Com certeza no seu mapa tem algum aspecto em que essa característica se mostra como um traço de personalidade, né? Por quê? Porque deve ter aí no seu mapa alguma relação com Plutão, né? Que gera desconfiança, ou então a própria Lua. Então a gente tem que, quando analisa um mapa, a gente tem 1 milhão de informações. É uma grande teia que a gente acaba pensando para você poder compreender os seus processos. Você deve ouvir aquela fita, aquele vídeo em que eu expliquei isso para você. Canceriana com lua em escorpião faz como? Releva, para de mimimi, porque o câncer tem muito mimimi e o escorpião não perdoa. Quem que vai conseguir conviver? Autoconhecimento, saiba o que é que está te levando a ficar insegura, a ter que controlar, para você se libertar disso. Não é mais fácil perdoar do que julgar, gente. Mais fácil olhar e saber que você está projetando no outro conteúdo seu do que ficar arrumando justificativa por que você não tem que perdoar as pessoas da sua vida. Porque tudo que nós atraímos está dentro de nós. Ponto pacífico, né? E aí, então, se chegou uma história assim, pô, mas caramba, onde é que eu tenho isso dentro de mim? Como é que eu limpo isso? Porque aí é que você se empodera. Se você não assumir que aquilo é teu, você vai limpar como? Porque no outro você não tem poder nenhum, né? Você tem que limpar dentro de você mesma. Deixa eu ver, sou de câncer, só sofro, amo demais, tudo é demais. Então, eixo casa 2 e 8, touro. Tô tentando ficar mais quieta, mas ando muito insegura. Então, insegurança é porque você não sabe onde que estão os seus pontos frágeis. Porque se você sabe onde que estão os seus vilões aí no seu mapa, você faz o quê? Você taca um antídoto nele. E o antídoto está no signo oposto. E aí você sai da dualidade, das oposições e entra na sua essência, na sua memória, né? Então, isso é que vai te dar essa força.
Aquário com ascendente em Sagitário e Lua em Áries. Essa Lua em Áries, sem dúvida, essa Lua em Áries com Aquário e Sagitário, ninguém te segura, né, Sandra? Eita, nós, é isso mesmo. Ana Lúcia, Escorpião, perdoar é difícil, estou começando a aprender. Então, gente, é isso. Perdoar, todo mundo acha que é difícil perdoar, enquanto a gente passa para a próxima lua, mas eu vou inteirando aqui. Todo mundo acha que é difícil perdoar. Sabe por quê? Porque primeiro você acusa, você torna o outro culpado, para depois você perdoar. E aí não funciona, porque perdão não é isso. Para que você consiga perdoar em primeiro lugar, você tem que reconhecer que o que está sendo ali objeto do seu perdão é uma projeção. Aquilo você escolheu, sabe assim, imã. Você já viu como é que funciona o imã? Você tem uma parte, quando tem a outra parte, eles se grudam, certo? Isso é a nossa mente buscando as outras partes para que elas são atratores. Se você entender que você atraiu, e se você atraiu, aquele componente atrator está na sua mente, então você pode corrigir. E aí fica mais fácil perdoar, porque afinal de contas, aquilo é algo que você projetou para você limpar, porque também você não é culpada. Você está num processo de despertar. Todos nós que vivemos aqui nesse planeta, estamos aqui vivendo um processo para despertar. Ninguém aqui está evoluindo. Todo mundo aqui está num processo de despertar, porque o nosso espírito é puro, eterno e amor. Só que a gente esqueceu disso. A gente está completamente dormindo nessa história. E aí a gente fica culpando os outros porque nós estamos dormindo, né? E o sono é grande. Eixo daí. Bom, vamos partir agora para a Lua em Gêmeos. Então, o eixo Gêmeos e Sagitário. Como que é a Lua em Gêmeos, gente? Imagina aquela criança, eterna criança, curiosa, aquela ginasta que adora fazer ginástica, que adora brincar, que adora sorrir, que é super flexível e ansiosa. Por quê? Porque ela tem que aprender muitas coisas. O Gêmeos é o terceiro signo, é o signo da comunicação. Então, é assim, ela pensa, a vida é curta, eu tenho que aprender um monte de coisa. Então sai vivendo muitas experiências. Então, do lado positivo é isso, aprende muito rápido, são pessoas que têm um dom para comunicar, ama falar, né? Lua em Libra ama falar, fala, e tem curiosidade, mas por que isso é assim? Por que isso é assado? Né? Qual é a dificuldade da Lua em Gêmeos? É fechar ciclos, é botar foco na vida, porque ela gosta de tantas coisas, né? Tem tantas possibilidades, a vida é tão cheia de possibilidades, eu vou perder, qual que eu vou escolher? E aí fica naquela dúvida, naquela dificuldade para tomar decisões. Então preciso o quê? Trabalhar também na questão do foco. Do mesmo jeito, no signo oposto, né? Essa lua, a lua Gêmeos e Sagitário é o eixo do conhecimento, são pessoas que gostam de estudar, gostam de conhecer. O conhecimento é palavra-chave. E como a gente entende que a lua, ela é a emoção, o que ela faz, a pessoa com a lua em Gêmeos? Ela tem que entender o que ela está sentindo. E aí é que a porta torce o ramo, porque se você não sentir o que você está sentindo e tentar entender com a razão, não vai rolar, né? Então acaba sendo um mecanismo de defesa, ter que ficar explicando, justificando aquilo que sente e não sente. Então esse é um ponto ruim para quem tem a lua em Gêmeos. E quando a lua está em Sagitário? Então o que Sagitário gosta, né? Qual é a emoção que mais essa lua tem? É entender, sabe? Aquelas pessoas que têm uma necessidade emocional intrínseca de fazer o mestrado dos sonhos na melhor universidade internacional sobre o assunto que ela escolheu. Enquanto que os Gêmeos, a Lua em Gêmeos, ela quer aprender coisas rápidas, workshops de final de semana, quanto mais rápido, quanto mais coisas, melhor. Não, a Lua em Sagitário, ela vai querer um MBA. Ela vai querer um aprofundamento, um PhD, entendeu? Ou pesquisa. Então ela tem um direcionamento mais aprofundado para a sua escolha emocional.
Então são pessoas que gostam de filosofar, gostam de estar emocionalmente conectada com os estudos, com pesquisas e dependendo da casa onde que essa lua está, é a tônica, né? Onde vai estar sendo dirigida essa energia da expansão, o desejo de conhecer. Lua em Sagitário, a palavra-chave é conhecimento, expansão, ideal, valor elevado, essencial. E também, de uma mesma forma que a Lua em Gêmeos, tem uma dificuldade em fechar ciclos. Por quê? Porque está sempre encontrando um desafio maior. São pessoas que precisam de desafio. Lua em Sagitário adora fazer trekking, adora pular de paraquedas, adora viajar, fazer trilhas em montanhas, porque é a coisa da aventura. Precisam ter essa sensação, são tipo ciganos, né? Tá sempre querendo um novo aspecto para trazer emoção para a vida. Então, depois de Lua em Gêmeos e Sagitário, a gente tem a Lua em Câncer e o seu eixo em Capricórnio. A Lua em Câncer é aquilo lá, né? Emoção, muito carinho, são pessoas cuidadoras, são pessoas que choram com o comercial de margarina, porque aquela emoção, aquela necessidade, a coisa da maternidade é muito forte. Pessoa que tem um sentido de ter essa interesa, né, de estar em contato com esse útero, com trabalhos ligados à mulher, ligados à gestação, ao feminino, ao sagrado feminino, né? E aí o que acontece? A Lua em Capricórnio é uma pessoa com um emocional bem parecido com o de Escorpião, sabe? É uma coisa mais fechada, é uma pessoa mais autoritária. Então ela tem, dentro dela, no signo oposto, tem Câncer, que é a fragilidade, é o útero, aquela emoção do cuidador e tudo isso. Em Capricórnio, o que a pessoa com Lua em Capricórnio pensa que é? Ela pensa que ela é forte, que ela é durona, que ela não chora, que ela é batalhadora, que ela é guerreira. E ela é. Só que ela não pode esquecer que dentro da sua sombra tem aquela sensibilidade, aquela chorona guardada e que pede atenção. Então, em momentos da vida em que a Lua em Capricórnio cansa de ser dura, ela desmonta. Então, acaba sendo uma pessoa frágil, mostrando toda a sua vulnerabilidade. Então, percebem, gente, o quanto que é importante a gente conhecer o antídoto para o lado em que a gente tem que buscar ajuda, porque a gente não pode ser extremos. Entenderam, gente? Então, assim, a Lua em Capricórnio é assim, chora, 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 chora quando é criança, né? Quando cresce, acha que não tem que chorar mais. Que ficou forte, que tem que ser durona e acaba guardando os seus sentimentos e tendo dificuldade para aceitar as suas emoções. Bom, depois da Lua em Câncer e Capricórnio, a gente tem a Lua em Leão e Aquário. A Lua em Leão, gente, é assim, a pessoa é emocionalmente leonina, ela é uma pessoa assim que ela quer, sentimentalmente, ela quer ser percebida, ela quer atenção. Então, qualquer coisa que você fale que de alguma maneira melindre ela vai, ter uma reação forte. Porque o que ela quer? Ela quer subir no palco, isso deixa ela feliz, sabe? São pessoas que têm facilidade para se expressar, para mostrar aquilo que sente, porque a Lua é a nossa motivação, aquilo que bota a gente ali em evidência, né? A pessoa vê mais a emoção do que o Sol muitas vezes, porque a emoção ela é incontrolável, ela vem e pronto. E a Lua em Leão é isso, a gente tem que entender que o leão acaba tendo essa necessidade de chamar atenção para si, e aí tem a questão da Lua em Aquário, que não suporta isso. A Lua em Aquário, ela odeia chamar atenção, ela quer ficar ali nos bastidores, porém, contudo e todavia, ela quer chamar atenção, ela quer ter esse reconhecimento, porque o leão está na sombra, só que ela não admite isso. Então é um eixo complicado do ponto de vista de necessidade de atenção, necessidade de reconhecimento e muitos melindres emocionais, porque o Aquário, o vilão dele é o menor abandonado, é o sentimento da rejeição, é o exílio do Sol. Então a Lua acaba fazendo com que essa Lua nesse eixo, Aquário e Leão, lide muito com a ideia assim, o que eu estou fazendo, né,
para chamar atenção, às vezes, ou repudiar, né? Ou eu atraio ou eu repudio. Então, de alguma maneira, precisa ter consciência do que você está fazendo, porque é a questão assim, lua em leão, palavra-chave, orgulhosa, lua em aquário é rebelde sem causa, né? Deixa eu ver aqui, sou Áries com ascendente em touro e lua em aquário, sou medrosa, insegura e ansiosa. Então, tá tudo errado, né? Pensa aí, você é sol em Áries, não tá vibrando na energia do guerreiro, tá deixando o vilão, né, te anular aí dentro dessa sua caminhada. Tem que trabalhar com isso. O ascendente em touro talvez esteja te impedindo você de estar aberta a feedbacks para que você possa ter mais confiança naquilo que você está fazendo. E a lua em aquário pode ser o problema. É o melhor abandonado que, por medo de ser rejeitada, você acaba fugindo das situações. Então pensa nisso daí. Áries com lua em câncer traz uma certa maturidade e inocência à pessoa. Então o sol em Áries, ele tem a questão do guerreiro, é a questão da pessoa com muita energia de iniciativa. E faz quadratura com câncer. Então são do mesmo jeito que o Áries quer ir pro mundo, o câncer quer ficar em casa. Então dentro de você existe essas duas energias que acabam se tornando valores. Do mesmo jeito que você quer ir pra guerra, você quer ficar em casa. Então o que é que tá falando mais alto? É o que você vai estar dando mais ouvidos, o que você precisa alimentar. Lara, você sente muita necessidade de ser útil? Quem sente muita necessidade de ser útil é agora o eixo que a gente vai falar, que é a lua em virgem com o signo oposto, que é peixes. Lua em virgem, o virgem, ele precisa ajudar as pessoas. Não é que nem câncer. Câncer pode fazer qualquer coisa, lava roupa, faz comida, arruma a cozinha, passa roupa, cuida da casa. Isso daí não é o que a lua em virgem quer. A lua em virgem, ela quer fazer algo que vai te ajudar e que você vai agradecer muito por ela. Que você foi útil, ela tem que ter esse sentido de eu tenho que ser útil. Tudo que eu falar tem que ser útil, tudo que eu fizer tem que ser útil. Então essa sensação de ter que ser útil. E é uma lua também um tanto tímida, um tanto acanhada, ela gosta de ficar ali nos bastidores, gosta de ficar cuidando ali das planilhas Excel, colocando todas as coisas arrumadinhas, dentro do ponto de vista de organização, porque lua, gente, é a emoção, né? Como é que a gente expressa a nossa emoção? Fazendo coisas. Então a lua em virgem, ela quer deixar tudo arrumadinho, tem um senso de organização muito forte. E a razão, né, é o que predomina. Tem que entender as coisas, tem que ter um lado racional. Então acaba tendo até dificuldade de aceitar o sofrimento, as alegrias, porque tem que estar ali morno, entendeu? Tem que estar ali no equilíbrio. Já a lua em peixes, o que acontece com a lua em peixes? É aquela pessoa sonhadora, é aquela pessoa que não tem o pé no chão. Ela tem aquela conexão com a espiritualidade muito forte. Ela não se sente desse mundo. Ela se sente não pertencendo. E ao contrário, e ela precisa pegar emprestada a organização e o pé no chão do virgem para que ela possa fazer o quê? Ter uma boa vida aqui, ela consiga se expressar, ela consiga fazer, porque a gente precisa desenvolver, a gente precisa ter essa conexão com a espiritualidade, mas a gente precisa também ter o pé no chão. Então tudo isso que eu falei, eu tô falando da lua pura e simples, né? Quando a gente analisa um mapa, a gente analisa as relações dessas luas e dos seus regentes, dos planetas. Por isso que a gente consegue, olhando o mapa astrológico, falar tanto de uma pessoa e ajudar tanto uma pessoa. Quem já fez mapa aqui comigo, que está aqui na live, pode dar o seu depoimento, né? E como afinar nossas energias? Sim, Ana, como afinar as energias? Justamente tendo consciência de onde está pendendo a alavanca, né? Se está para um lado mais forte, então o que você tem que fazer para equilibrar? Tem que entender a força do signo oposto, que você tem que equalizar. Então, a lua em virgem, ela precisa aprender com a lua em peixes a se espiritualizar um pouquinho. Nem tudo é matéria, nem tudo é processo. E a lua em peixes precisa aprender com a lua em virgem. Nem tudo é espiritual, a gente também tem uma vida prática para viver.
entende? Então essa é, vamos assim dizer, em linhas gerais, a força de expressão da Lua em cada um dos signos. Ficou claro, gente? Compartilhem e até mais, gente. Um beijo, fique com Deus.